Diz assim a palavra do Senhor: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cam e Jafé. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez, por favor. Pai, em nome de Jesus Cristo, pela graça que nessa noite é dispensada à igreja, pela obra redentora, pela obra expiatória, substitutiva de Jesus, o nosso Senhor, nós agradecemos, porque poderemos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, e pelo Espírito Santo, Senhor, responder com amém. Inclina o nosso coração a Deus, a Tua justiça e não a nossa. Inclina o nosso coração duro e frio à verdade do Evangelho. Não nos permita essa noite, Deus, fazer considerações que excluam que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E que a fé que Jesus Cristo nos dá, a fé possa nos fazer receber a palavra de Deus e mudar. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos a Tua graça essa noite. Afasta a arrogância do coração. Afasta a dureza do coração. A vileza costumais da nossa raça. Ah, Deus, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos mais uma vez. Nós estamos em uma série de sermões sobre o livro de Gênesis, e essa é a nossa terceira oportunidade de ouvir a palavra de Deus nesse livro, e nós vamos estar hoje ouvindo o que o Senhor tem a nos dizer através da vida de Noé, através daquilo que o Senhor já tem ensinado geração após geração, com essa narrativa, esse fato que é histórico, que é real e que também traz no nosso tempo verdades profundas acerca de Deus. Então, o meu pedido, antes de iniciar a compreensão desse texto, é de que o seu coração esteja aberto como quem ouve a voz de Deus, como quem ouve a palavra de Deus. Se seu coração não estiver aberto, serão letras e mais letras, mas o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está falando conosco, já falou através dos cânticos, já falou através da reflexão. Então, que seu coração permaneça aberto para ouvir a mensagem do Senhor. Amém? O texto que vamos abordar hoje, ele nos traz realidades bem antigas. Alguns dizem 8.000, outros dizem 10.000, alguns dizem 15.000, 5.000 anos atrás. Mas as realidades que nós vamos ter aqui diante de nós hoje são retratos da nossa humanidade, coisas que aconteceram, mas que não são apenas passado, mas de que imprimem a nossa realidade até os dias de hoje. Eu me lembro que quando eu era um menininho, e tinha antes dos 10 anos, 8, 9, 10, 11 anos,
eu já ouvia falar da história de Noé. Eu ouvia dizer que Noé era um homem que tinha feito uma arca e que colocou lá os bichos, sua família, e que Deus salvou todo mundo. É a história resumida, é a história que a gente ouve muito, é uma história que perpetua-se pelas escolas dominicais e ela vai se deixando levar por tempos e gerações. A história de Noé trazia para mim um significado de que Deus poupou Noé. E basicamente não era muito além disso. Na mesma época onde eu descobri a história, onde meus pais contavam essa história para mim, eu também ouvia dizer que Deus naquele momento estava castigando. Eu acho que eu vou usar essa palavra porque era bem a palavra que eu entendia. Deus estava castigando um mundo muito mau. Mas eu não conseguia fazer associações. Me lembro de ter essa idade, 8, 9, 10 anos, e eu me lembro de minha mãe, quando saía comigo e meu irmão e nos levava para algum lugar, quando eu aprontava, eu fazia alguma coisa que fugia à normalidade de uma maneira muito grandiosa, a minha mãe falava alguma coisa comigo que talvez se eu estivesse numa festinha de criança, a festa acabava, e se eu estivesse em um ambiente qualquer, ou num consultório, enfim, se eu estivesse onde estivesse, aquilo acabava com a história. Eu aprontava algo, e eu não era muito de aprontar, mas eu aprontava algo, e ela falava assim: quando chegar em casa a gente conversa. Quando chegar em casa e a gente conversa, eram capazes de mudar toda a condição daquele momento. A sensação era: fala logo, faz logo, o que tiver que ser feito, seja feito. Mas um aparente clima de normalidade sobrevinha após essa palavra, como se ela retomasse a sua postura. Durante todo aquele momento e durante o caminho, havia uma grande expectativa se o que disse seria cumprido ou se seria cumprido em casa mesmo. Eu não sei o quanto você se identifica com uma história assim. Eu não sei se você, pai, mãe, vô, avó, se lembra de ter dito essas coisas, mas elas têm um efeito incrível que nos pressiona naquele momento a organizar toda a mente, pensando primeiramente: o que eu fiz? Porque chegando em casa a gente conversa, não traduz tudo, mas alguma coisa aconteceu. E às vezes eu não percebo, às vezes eu percebo, mas fico imaginando que tipo de punição isso pode levar. Mas hoje eu quero falar e o que eu quero dizer. Semana passada, quem esteve aqui deve lembrar da história de Adão e Eva em Gênesis capítulo 3. Diante daquele cenário terrível, o caos que leva ao pecado humano, algumas coisas são evidentes. Eles são expulsos do Éden. Medo, vergonha estão diante deles imediatamente. Quem estava aqui lembra de que nós rapidamente vimos que Adão e Eva se comportaram com medo e vergonha imediatos. A saída do jardim, ou seja, Deus tirando eles do jardim, seguiu-se gerações após gerações dos filhos de Adão. E agora nós estamos a 10 gerações. Em Noé, 10 gerações de Adão, onde realidades se cumpriram, mas ao que parece, a percepção do homem de que a palavra de Deus se cumpriria, e se cumpriria lá na frente para muitas coisas, ou seja, do pó tu foi feito e ao pó retornarás. Não foi imediata a condição de Adão ali. Adão sai do Éden e não volta para o pó, ele morre depois, mas não é na hora. Se a sua mãe é como a minha, talvez ela não te fizesse algo naquele dia, ela talvez esperasse o outro dia. Mas se ela fosse mãe, e se ela é mãe mesmo, ela vai fazer. Ou seja, se ela de fato é cumpridora da palavra, aquela sensação de que nada vai acontecer dura pouco tempo. Dura um dia, de repente chegou a noite, prefiro que a noite não acontecesse, esperou outro dia. Mas se ela é justa, ela não vai faltar com a sua palavra. A sensação que as gerações de Adão nos deixam aqui é de que Deus prometeu coisas, umas imediatamente se cumpriram, outras não. Outras parece que não eram evidentes.
E o que foi acontecendo é que em Gênesis capítulo 6 e 7, ou mais propriamente em Gênesis capítulo 6, nós temos um retrato da humanidade em uma condição que você poderia com certeza colocar no índice do livro de cada geração, de cada vida ou de cada civilização. Um retrato de como o ser humano é. Qual é a resposta humana ao anúncio divino e o juízo divino. Gênesis capítulo 6 nos leva a pensar profundamente de que estamos diante do sumário, do índice de como os humanos se relacionam com Deus, seus pecados e como Deus tratará esses pecados. E diante dessa construção, ao longo desse nosso encontro, estaremos pensando em três coisas. A primeira, como Deus nos vê. Como Deus vê o povo da 10ª geração. Não. Como Deus nos vê. Qual é a condição humana desde a queda até hoje? Segundo, como nós respondemos a isso? Ou seja, quando Deus anuncia o modo como nos vê, de que modo nós respondemos a isso? E terceiro, como tudo vai terminar? De que modo as coisas vão acabar? É um retrato da humanidade. É um retrato contínuo da humanidade. É um retrato de cada juízo que Deus impetrou sobre a terra. E por isso, e devido a essa magnitude de qual nós estamos diante, eu gostaria de te conclamar a vir com o coração aberto para ver o retrato da sua raça e ver como Deus vê você. Se definitivamente você tem ideias pré-concebidas sobre o humano, nós, abandone-as quando Deus disser: não, você é assim. Você não é assim, você é desse jeito. Quando você pensar assim: eu acho que quando nós pecamos Deus faz isso, e a palavra disser não, você vai passar por isso. E talvez você esteja com uma visão um pouco mais otimista, a qual os teólogos chamam de um universalismo. No final das contas, Deus é bom. E talvez você vá ter também problemas com isso, porque eu quero que você possa, com a graça de Deus, olhar para como Deus punirá a raça humana em sua rebeldia. Caso você seja salvo em Cristo Jesus, tenha o testemunho do Espírito Santo, todas essas realidades devem gerar em você contrição, arrependimento e um senso profundo de que foi salvo de algo terrível, e humildade e abnegação e busca que outros conheçam a verdade. Caso você não seja salvo, mas ache que é, você vai tentar o tempo todo buscar um ou dois pontos que você já acha que cumpre, e então você vai, no fim das contas, se justificar. Caso você não tenha Jesus Cristo, todas as coisas, desde o começo até o final, vão soar completamente contrárias à tua vida. E em cada uma delas você vai ver que é o oposto. E eu espero que o Espírito Santo nos leve em qualquer uma dessas três direções para a glória de Deus, que haja arrependimento, mudança no nosso coração. A primeira coisa que eu gostaria de dividir com os irmãos é como Deus nos vê quando olha para nós. Quando Deus olha, o que Ele vê? Capítulo 6, verso 3, parte B. Deus olha para a raça e vê isso aí: o meu espírito não agirá sempre no ser humano, pois este é carnal. A primeira afirmação direta de Deus a respeito de você e a respeito de mim é que a raça humana é carnal. Que tipo de afirmação repousa sobre carnal? Que tipo de ideia é ser carnal? Os comentários bíblicos afirmam aqui que ser carnal é algo tal como perceber que somos finitos, somos mortais,
Mas se você puder olhar antes um pouquinho, carnal soa maior e mais amplo e talvez mais amedrontador. No verso 28 do capítulo 5, o pai de Noé tem uma afirmação acerca da terra que Lameque, ele e seu filho vivem. A afirmação é a seguinte, de que é nessa terra que o Senhor o quê? Amaldiçoou. Preste bem atenção. O Brasil, os Estados Unidos, a Europa, Baixada Fluminense, Zona Sul, não importa onde você vá morar, a terra está sob maldição. Em filmes antigos ou novos, sempre que buscamos cenários onde as pessoas dizem, não vá para aquela casa, ela é amaldiçoada. Não vá para aquela terra, talvez um filme que envolva indígenas, não pise aqui, esse terreno é amaldiçoado. Talvez um filme de ficção, não vá para aquela floresta é amaldiçoada. A gente tem condição de perceber que o autor do filme quer dizer, não vá para lá. Ou cuidado, tudo que pode acontecer ali, vá contra você. Esses espíritos lá, as coisas conspiram contra você. Esse homem aqui, a 9ª geração, vai dizer o seguinte, olha, a terra é amaldiçoada. Deus havia dito isso a Adão, de que a terra seria amaldiçoada por conta do seu pecado. Amaldiçoada significa que a terra e a natureza não estão mais sob pleno domínio do homem, elas estão contrárias à nossa raça. Significa que o cansaço e a fadiga ao trabalhar e a dificuldade em obter o sustento e também as tragédias e inundações, enchentes, furacões e tudo aquilo que há desordem, que há medo e perigo em relação ao nosso planeta, conspira contra a raça humana. Romanos vai dizer o quanto a terra geme pela maldição imposta pela raça de Adão. Então, entendemos aqui que Lameque vive na condição consciente de que a terra é amaldiçoada. Você talvez não pense nisso quando sai à rua, né? Você ouve aquela bênção apostólica no final do culto da sua igreja, né? Que o Senhor te livra da bala perdida, te livra do sei o quê, te livra não sei mais o quê, né? E a gente tem medo mesmo dessas coisas, a gente não quer passar por isso, ninguém quer passar por isso, mas Lameque tem uma consciência muito grande de que ele vive numa terra amaldiçoada, consciência tal que nós não temos muitas vezes. Ser carnal é esperar que tudo isso conspire a favor de mim e não contra mim. Ser carnal é ter uma condição mental que não me faz perceber que essa terra, sendo amaldiçoada, não pode ser a terra final para ninguém. Ela não pode ser o objetivo final. Se a terra é amaldiçoada, ela não pode ser o fim último. A conquista na terra amaldiçoada não pode ser a minha busca final. Estabelecer-me na terra amaldiçoada não pode ser cogitável. A terra está amaldiçoada, logo eu não quero buscar algo que faça-me permanecer nela. Eu preciso sair dela. É para isso que aponta Apocalipse. Uns novos céus e o quê? Nova terra. Uma nova condição da raça. Ser carnal é ainda que consciente de que a terra está sob maldição, buscá-la de todo o coração. Deus está dizendo, você é carnal, ainda que sabendo que a terra é amaldiçoada, vive como se fosse por ela, luta pelas causas dela, intensamente se entrega a tudo que ela te propõe. 2, capítulo 6, verso 1 e 2. Deus nos vê carnais. E o capítulo 6, verso 1 e 2 diz assim: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhos, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. O homem é carnal, mortal, e ainda assim vive para ser agradado sobre padrões estéticos finitos, sem valor algum. Nesse momento aqui é perceptível ver como o homem carnal é tapado. Ele está sobre uma terra amaldiçoada,
Ele está sobre uma condição, você vai morrer, e essa expressão carnal, você é finito, você é mortal, tanto é que a frase que você lê depois os seus anos serão 120, é algo como, você vai morrer, vai acabar para você, mas você é carnal, você não vive como se a terra fosse amaldiçoada, pelo contrário, luta por tudo, para ficar por aqui, ter uma vida maravilhosa por aqui. Você não percebe que constrói relacionamentos com base em padrões estéticos. Casamento para Deus é algo muito sério, Deus estabelece o casamento, e aí o homem aqui, ele vai trabalhar o casamento sobre uma ótica e aí você vê o finalzinho aí do verso 2, as mulheres todas as que mais lhe agradaram. A profunda condição humana acerca disso é que o homem carnal é um homem a ser agradado. O homem carnal busca ser contemplado em suas afeições, em seus direitos pessoais, em seus desejos pessoais. O homem carnal tem data para morrer. Ele vai morrer, mas ele não se importa com a morte. A morte não lhe é algo cogitável. Então ele busca fortalecer e se estabelecer numa terra amaldiçoada e se relacionar com base em se agradar, em gostar, em olhar e falar, gostei, quero para mim. Aqui nesse texto, inclusive no capítulo 6, no verso 1 e 2, traz uma ideia muito forte, uma possível ideia muito forte de poligamia, uma ideia muito forte de mulheres, não apenas uma, mas mulheres. Não seria a primeira vez outro homem aqui na geração de Caim tomou mais de uma esposa. Então, onde a gente chega aqui, o homem carnal, ele não percebe que é carnal, porque ele continua vivendo cada um dos seus agrados, cada uma das suas maldições sobre a terra, e ele vai com prazo finito. A gente viu o Ricardo Boechat morreu ateu, morreu sem Jesus Cristo, e se foi para o final assim, se deu o último suspiro assim, foi para o inferno, vai ser julgado e culpado. Você está dizendo que o cara foi para o inferno? Acho que você entendeu muito bem o que eu disse. Mas ele estava vindo de uma palestra, um homem bem sucedido, um homem inteligente, vivendo por essa terra e morrendo por ela. Um homem carnal. Essa condição ela é tão retratável dentro da raça humana, que a gente percebe que quando o homem carnal se confronta com a morte dos outros, ele é tão carnal que não consegue pensar na sua própria morte, ou se pensa por um pouco, uma semana demais, umas horas, tudo acaba, sabe? É o papo da alça do caixão, da capela à alça do caixão, daqui a gente não leva nada, olha aí, tá vendo? Aí enterrou no outro dia. A morte já não é o assunto para mim, a morte é a morte do outro, o fim é o fim para o outro. A condição da raça humana é uma condição de cegueira. Eu gostaria de te alertar aqui, que nesse momento você está ouvindo mais uma vez um sermão que envolve a palavra morte, envolve a palavra vai acabar, envolve a palavra pode ser que acabe para você também, e pode ser que acabe daqui a pouco ou amanhã. Então, se você é alguém que tem a mente carnal, você não está se sentindo afetado com essa palavra. Se você tem uma mente cristã e foi renovado pelo Espírito Santo, nesse momento você está reconsiderando suas escolhas. Nesse momento você está pensando se vive pelo trabalho. Nesse momento você está pensando se você vive por casamentos. Nesse momento você está pensando se você vive por agradar-se. Nesse momento você está pensando e falando, Senhor, eu estou vivendo assim? Senhor, eu estou vivendo como se não fosse acabar? Se você é um cristão, está se revendo. Se você não tem Jesus Cristo, está apenas refletindo levemente sobre uma consideração de uma palestra esta noite. E isso é um prenúncio do seu juízo, é um prenúncio de como Deus destruirá você e acabará com a sua vida. E você vai um dia olhar e vai falar, poxa, eu estava naquele dia, eu podia ter acenado, eu podia ter dito, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. Então, nesse segundo momento, você fica pensando, poxa, será que sou eu? Eu gostaria que você reconsiderasse.
Ainda que duvidando, chamamos essa doutrina cristã de depravação total, dizemos que a raça humana é completamente depravada, totalmente dada à sua malignidade. Você fica pensando, eu não acredito que eu seja tão mal assim. Talvez o pregador esteja exagerando, certo? Uma vez, eu me lembro de ter falado com uma pessoa, então eu falei normalmente com a pessoa, eu creio que tinha falado normalmente, falei, é isso. Outra pessoa foi até mim e falou assim, André, sua palavra foi exageradamente dura. Eu falei, não acredito. Só que a pessoa com a qual eu tinha falado daquela maneira muito dura, ela não era uma pessoa dessas frouxas, sabe? Era uma pessoa bem posta, não é uma pessoa emocionalmente frágil. Eu falei, cara, para essa pessoa ter sido machucada por uma palavra minha, o que eu penso? Foi muito duro, né? Então eu fui até lá e vi a pessoa chorando. Eu falhei. Aí eu sabe, quando cai a ficha, tu fala assim, poxa, essa pessoa não é desse tipo de comportamento. Fui até ela, me retratei, pedi perdão. Entende? Aí você está pensando assim, não acredito que estejamos tão assim mal na consideração divina. Olha para mim, o verso 5 e 6. Olha para mim o verso 5 e 6. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era o quê? Continuamente mal. Então o Senhor ficou triste, em algumas versões, arrependeu-se de ter feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Compreende o que estou dizendo agora? Talvez você fique pensando, não acredito que eu seja tão mal assim. Você é tão mal que o ser mais perfeito, mais contido, mais bem posto, mais emocionalmente equilibrado que existe é Deus. Nossa maldade é tão grandiosa que pesa o coração de Deus, ao ponto de Deus dizer, eu me arrependo. Aí você fica pensando, vamos tentar encontrar uma estratégia lógica com a palavra arrependo. Arrependimento sempre é usado para dizer o quê? Fiz uma besteira, volto atrás. Os sentimentos e a complexidade de Deus são muito mais profundos, então eu não vou tentar fazer nenhum arranjo mega teológico, não. A palavra aqui tem essa conjunção, a palavra é nachan, que é algo como lamentou-se profundamente, um lamento de Deus. Eu lamento ter lhes feito tão bem, eu lamento ter criado a raça humana. Consegue se ver agora? Eu agora preciso me rever. Fazemos tão mal e somos tão maus que somos capazes de arrancar de Deus a fala, lamento tê-lo criado. Porque talvez você fique pensando, será que somos tão maus? Mas e da boca de Deus? Será que você vai arrazoar e vai dizer, não sou tão mal? A ponto de dizer, eu lamento. A palavra seguinte em hebraico vai dizer, e isso lhe pesou o coração. A palavra é mágoa e dor profunda em hebraico. Eu lamento de ter criado vocês, porque vocês pesam o meu coração, um coração perfeito, um coração maduro, um coração bem postado, um coração equilibrado. Nós não estamos falando de um ser emocionalmente afetado, estamos falando de tudo que é mais perfeito em termos de ser. Deus fala isso com a raça humana, e a raça humana no verso 11 vai dizer, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, em hebraico algo como completamente arruinada. A criação estava arruinada. A terra aqui engloba toda a realidade. A raça humana consegue ferir Deus em termos de magoá-lo, entristecê-lo.
e consegue, apontando para baixo, manchar tudo com o seu pecado, arruinar. É isso que nós somos capazes, e fica muito claro para todo mundo aqui, quando pensamos o que fizemos com Jesus. Olha o que fomos capazes de fazer. O homem mais perfeito, o homem mais puro, bondoso, gentil. Olha o que somos capazes. Entendemos a soberania de Deus de pô-lo na cruz, e ao Pai agradou moê-lo fazendo enfermar. Entendemos isso, mas não excluímos a responsabilidade humana, não excluímos o escárnio do soldado, o pedaço de pau batendo na cabeça dele, vendado. Diga quem bate. Não escondemos o fariseu dizendo: vai, salva-te. Não escondemos o ladrão da cruz, perturbando a ideia dele ali, preso junto com ele, falando: salva, gente, aí, tu não é? Nós não excluímos Judas, nós não nos excluímos daquilo que fizemos a ele. Como a raça humana responde? Diante de uma terra amaldiçoada, diante de um Deus bondoso sendo ofendido continuamente, como respondemos? Como respondemos? Dê uma olhada aí. Diz aí a palavra do Senhor que, no verso 4, naquele tempo havia gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, esses foram valentes, homens de renome na antiguidade. Nós respondemos continuando como se nada tivesse. Como é que eu sei? Como é que você sabe se alguma coisa está acontecendo aqui hoje? Porque Deus está falando, mas para algumas pessoas vai ser ouvir, sair por aquela porta como se nada tivesse ouvido. A raça humana se comporta como se Deus nada tivesse dito. E se eu te dissesse essa noite, para que você pudesse sondar a sua vida, se eu te dissesse que viver piedosamente e glorificar a Deus é, dentre tantas coisas maravilhosas, significa escolher cada coisa da sua vida preocupado com que Ele seja visto e lembrado. Se eu te disser isso, olha para si mesmo. Se eu te dissesse que a vida é sobre pregar o Evangelho, se eu te dissesse que casamentos, noivados, namoros não são sobre o que o casal quer, mas sobre Cristo ser visto na sua vida. Se eu te disser que você ignora a Deus quando não ensina o Evangelho aos seus filhos e não os empurra para as missões, para morrer nas missões. Se eu te disser que tu falha nisso e que isso demonstra a tua carnalidade ao segurar teus filhos para si, ao tomar a vida e condicioná-la ao quê? A uma terra amaldiçoada, a casamentos, a relacionamentos que agradam ao lado estético da vida, uma vida boa. Se eu te disser que nada vale mais que Jesus e que qualquer coisa que vale a pena é sobre Jesus. Se eu te disser que, olhando para a tua vida, você não se parece com Maria, nem com Davi, nem com Priscila, ou Áquila, ou Paulo. Se eu te disser que tu não parece os personagens bíblicos que marcaram a história, a narrativa humana servindo a Deus. Se eu disser, você não parece com ele, tu não parece com ela, isso te perturba? Tem que perturbar muito. Tem que chocar. Tem que olhar para a vida e falar: vida inútil que eu fiz da minha vida. Que eu fiz da minha vida até agora. Se essas falas não te comprimem contra a parede e te fazem reconsiderar boas chances de você não ser nascido de novo, está vivendo uma capa religiosa miserável, está indo para o inferno, está levando outros aí, conversando sobre tudo, vivendo sobre tudo, buscando viver sobre aquilo que te agrada. Quem não teme a Deus não deseja acertar nada disso essa noite. E não
teme que esteja indo para o inferno, pois não crê que esteja indo para o inferno. Isso é muito importante. Eu conheço cristãos, genuinamente cristãos, que às vezes no ápice de se ver tendo cometido algo terrível, falam: Senhor, eu tenho condições plenas de ir para o inferno. Sabe aquela consciência certeira de que eu não presto? Eu não presto. É muito nítido perceber no verso 1, é muito perceptível que o verso 1 do capítulo 6, ele vai mostrar que essa vida estética é uma vida voltada para ser agradado, é uma vida onde você está correndo atrás do vento. Eu vou fazer uma analogia boba, mas talvez ajude. Eu e minha esposa, as crianças tinham 2 hamsters. Gaiola, comida todo dia, água todo dia e a rodinha. Isso é a vida de alguém sem Deus. Várias vezes eu já abri aquela gaiola, nem sair eles saíam. Nem para sair dali eles conseguiam. É a vida. Você corre atrás da rodinha do trabalho e ele não para de rodar. Você corre atrás da rodinha dos relacionamentos, eles não param de doer. Você corre atrás da aceitação e ela não para de rodar. E aí você descansa um pouco, come um pouco, dorme um pouco e continua. Até morrer, até morrer, até morrer, até morrer, até morrer. 30, 40, 50 anos, 60 anos, a vida vai melhorar. A vida vai melhorar, a vida vai melhorar, não é nada. Você é um hamster e o diabo está rindo do lado de fora da gaiola. Em sua própria maldição, ele ri daqueles que acreditam que a vida é sobre essas coisas. A vida carnal é uma vida que agrada os olhos. A vida carnal é uma vida, como no verso 4, onde você cria seu filho para ser um valente, não depender de ninguém, forte, bem-sucedido, um bom currículo, um bom concurso, os valentes da sua época. É assim que nossos pais muitas vezes nos ensinam a ser. Não dependa de ninguém, não dependa de homem. Viva para a sua própria vida. Siga, seja valente. Força, beleza, audácia, heroísmo. Uma vida que não depende de mais nada. A vida do homem carnal. Os mais fortes, belos, autossuficientes, independentes e autônomos são louvados nesse mundo. Você duvida disso? Que os mais belos, os mais fortes, os mais autônomos, os mais independentes, os que conseguem sozinhos, não são? Não são esses que todo mundo quer? Ah, meu filho, olha lá meu filho no exército, olha lá minha filha não sei aonde. Não é isso que o pessoal quer? Não é isso? Não é isso que o pastor, tem muito pastor que quer, chega aqui, ó, faz medicina. Grande porcaria. É sobre Cristo, é sobre aquele médico emplacar corações para Cristo, é sobre aquele militar que não está preocupado com a farda. Ele fala assim: olha, eu vim aqui, e eu vim aqui para levar a luz do Evangelho. É sobre cada um de nós, vivendo onde quer que vivamos, apenas para a glória de Deus. A visão estética de muitos se esfarela. Deus não está olhando. E como ele disse para Samuel: eu não vejo como o homem vê. Isso fica muito nítido em Isaías 53. Ele não tinha aparência nem formosura. E olhando para ele, nada víamos que nos agradasse. Assim era Jesus. Ele não cumpria a agenda. E se você agora já sabe como Deus nos vê, se você agora já sabe como nós costumamos responder a isso, saiba também como as coisas vão terminar. Deus também fala. O verso 3, a primeira fala profundíssima
o meu espírito não agirá para sempre no ser humano. Sabe o que está dizendo? A palavra agirá ali, em hebraico, vai dizer: eu não vou conter todos os efeitos da queda continuamente. Em algum momento isso fica deflagrado, em algum momento o meu espírito se afasta, a graça comum de Deus se afasta, e a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade humana, porque os homens, tendo conhecimento da verdade, abandonaram a verdade e ficaram com a mentira, afogando ela em suas consciências malignas. Logo, em algum momento, aquilo que tu acha que hoje está sendo sustentado e parece que está, ainda que não está legal, mas está, não, vai ter um momento que essa graça é retirada e que toda a ira de Deus sobrecai sobre aqueles que ignoraram sua verdade, seus juízos e sua palavra. No verso 7, a segunda fala de Deus após essa retirada do seu conter-se. Verso 7, Deus imputa o juízo: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei, destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque eu estou triste, eu lamento por havê-los feito. Deus pesadamente impõe-se com juízo sobre a nossa espécie. Aí você vai falar: eu sei, veio a água, veio o barco e... Não, você não sabe, porque você ainda está olhando para isso como se estivesse olhando para aquela historinha que aconteceu. Eu te convido, por favor, a Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 37. Mateus capítulo 24, verso 37. Começo do 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus e nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias, diga, de Noé, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Olha o verso 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha a continuidade do versículo. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Noé, aqui nesse momento, nos gera a percepção de que não é sobre Noé apenas, é um retrato de queda, maldição, escárnio contra Deus, lamento de Deus, juízo. Jesus disse: vai acontecer igual naquela época. Vão se falar sobre isso, vocês vão ver pessoas se movimentando, preocupadas. Você vai ver gente preocupada com juízo, e você vai olhar desconfiado e falar: será? Não. Vamos tocar a vida, vamos casar, vamos ter filho, vamos trabalhar, vamos comer, vamos beber, vamos para a praia, vamos. Então
e vem. Uma hora que eu não espero. Sabe o que cegou os homens da época de Noé? O mesmo que cega a nós. Uma vida aceitável. Uma vida comum. Uma vida que não considera um anúncio como esse para si. É uma vida que sai daqui dizendo: foi uma boa palavra. Deus falou com você? Sempre fala. Talvez fosse a palavra que o Boechat deveria ter recebido de alguém antes de morrer. Mas é a palavra que você está recebendo hoje. Porque talvez vai morrer. Talvez semana que vem. Talvez mês que vem. Talvez daqui a um ano. Talvez você queira dizer para o pregador: bata na boca. Paulo me lembra um homem que viu as grandezas do céu e depois que voltou à terra, não achou que a terra era o máximo, mas que preferia ficar para que outros pudessem conhecer a Deus. Se o céu não te agrada e não te vislumbra as coisas celestes, você está indo para o inferno. E talvez alguém nunca tenha dito isso para você. Se você não anseia conhecer o Criador com todo o seu coração, se você não deseja que outros conheçam o Criador com todo o seu coração, se você não deseja viver para Deus e morrer para Deus, você está indo para o inferno. Ah, pregador, pare de falar isso. Pare, porque é saúde para a tua vida se você crer. Gostaria que terminássemos voltando para capítulo 6 de Gênesis. E segundo Mateus, segundo o que você e eu lemos, eu gostaria que você prestasse atenção mais uma vez. Aquele discurso de Jesus foi para pessoas que estavam seguindo Jesus. Havia discípulos, havia os apóstolos, havia uma multidão que o seguia. Você está entendendo? Ele pregava para pessoas que estavam atentas. E Jesus usou uma fala que para nós soa terrível. Uma vai ficar, outra vai subir. Um vai ficar, o outro vai subir. Pensa nisso aqui. Pensa que daqui a 60 anos, pessoas que estão aqui hoje, ouvindo isso, estão no inferno. Pensa nisso. Reconsidera a tua vida. Ouça, Deus está implicando um juízo e falando: olha, eu vou fazer isso. E em Gênesis capítulo 6, verso 8, tem um porém, aquele mas de Deus, aquele magnífico mas Deus, porém Deus. Porém, verso 8, Noé encontrou graça, ele achou favor. Em hebraico, eu cito em hebraico para dizer o seguinte: olha, às vezes a tradução ela faz o melhor possível, mas quando você vai olhar as línguas, é algo como: Deus dispôs graça. Deus olhou e falou: eu vou dar graça para esse aqui. Verso 9 diz que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Percebe agora? Noé andava com Deus. Em hebraico, halak significa caminhava nos passos. Isso te lembra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso te lembra que andar com Deus não é vir aqui de noite, domingo, e ouvir uma pregação e sair dizendo glória a Deus apenas. É andar como Jesus andaria se estivesse fisicamente ao nosso lado. É andar como João diz: aquele que o ama, aquele que de fato está nele, deve andar como ele andou. E como ele andou?
Eu te pergunto, como ele andou pregando arrependimento? A todos. Como ele andou? Abrindo mão de tudo, abnegando-se de tudo. Jesus não tinha nada. Como ele andou? Agradando os seus olhos? Não. Nada bastava para Jesus, nem comida e bebida. Ele dizia que a comida, o alimento dele era fazer a vontade do Pai, morrendo para que outros vivam. Viver como Cristo é viver esperando sua vinda a qualquer momento. A história de Noé vai continuar semana que vem, mas é perceptível algo aqui. Deus não fala para Noé quando, só diz: faz a arca. Vai fazer. Faz a arca. Em determinado momento diz: entra. Acabou. Pedro vai dizer que Noé era um pregador da justiça. Ele era alguém que estava anunciando um juízo. Se Jesus Cristo está aqui, eu creio que esteja. E se Ele está falando com você, e eu creio que esteja, reconsidere a sua vida religiosa, sua vida parada, sua vida medíocre, sua vida sem missões, sua vida que acha radical demais dar a vida para Jesus e viver para Ele totalmente. Eu fico pensando aqui, nesses minutos finais, eu fico pensando quantas vezes eu ouço pessoas dizer que determinadas escolhas são pesadas demais de fazer para Jesus Cristo. Eu fico tentando imaginar onde elas querem chegar com essas afirmações. Eu fico tentando imaginar como você está ouvindo essa mensagem essa noite e planejando sem Jesus, e considerando sem Jesus. Como é que você está aqui sentado essa noite sem pensar assim: será que eu sou salvo? Porque uma pessoa que ouve essas mensagens, ela chega para uma pessoa do lado e ela pergunta: tu acha que eu sou salvo? Eu tenho dado testemunho. Não, fala, por favor. Quando tu olha para a Bíblia, aquele personagem todo que o pastor falou, você me vê? Porque se eu não estou salvo, porque pelo que eu ouvi, eu tenho que ser salvo. Jesus tem misericórdia de mim. Qualquer pessoa piedosa considera o testemunho da igreja em relação à sua fé. A igreja pode dar testemunho sim de Jesus Cristo, dizer assim: tu não é crente não, tu pensa que é, mas tu não é crente. Jesus Cristo está aqui. Então eu peço, por favor, que diante e em face do anúncio e do juízo, que tua vida não seja sobre comer, beber, casar-se ou dar-se em casamento, mas que a sua vida hoje possa ser ressignificada à luz do Evangelho. O Evangelho não é só aquela mensagem maravilhosa a qual Deus se coloca como oferta pelo pecado do homem e salva o homem. É uma mensagem maravilhosa, mas ela é uma mensagem dupla. Quem não recebe o Evangelho recebe o juízo e permanece sobre a ira de Deus. Que tu tenha essa noite a coragem santa de perguntar a pessoas piedosas como tem sido o seu testemunho, se de fato tu está na fé ou não, se de fato tu tem vivido uma vida com Deus ou não. Mas procure uma pessoa que tenha testemunho, procure uma pessoa que você vê vivendo para Deus. Você me vê cristão. Geralmente pessoas que não têm a coragem de perguntar isso temem ouvir: não é. Vamos ao Senhor em oração. Pai, em nome de Jesus, o Espírito Santo está no nosso meio. O Espírito Santo está no nosso meio, questionando pessoas aqui, questionando fé, questionando vida com Deus ou não. O Senhor está nos questionando. O Senhor está anunciando: fuja da ira que virá. Ó Deus, precisamos do Senhor. Eu preciso do Senhor. Sou um pecador miserável. Ó Deus, quase tudo que eu penso eu tenho que lutar muito, mas tenho recebido graça, mas lutar para não pecar, para não estar diante da face mais obscura da raça humana. Deus tem misericórdia de mim também. Cada um deve estar fazendo uma oração pedindo graça a Deus
pedindo perdão a Deus. Senhor, também intercedo pela igreja aqui. E eu peço ao Senhor que cada um aqui que ouviu o anúncio do juízo de Deus sobre a raça, não se ache bom o bastante para se tornar inquestionável. Que cada um que ouviu aqui, que pode estar indo para o inferno, possa gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Senhor, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração de toda injustiça. Se alguém aqui estava vivendo uma vida religiosa, miserável, uma vida de casar, beber, comer, trabalhar, dormir, voltar a trabalhar, casar, beber, dormir, Senhor, que essa pessoa se arrependa agora em nome de Jesus. Que essa pessoa vá para Jesus agora e se lance. Que essa pessoa comece a se derramar diante de Ti, Senhor, e pedir graça e falar: Senhor, que vida miserável. Se alguma pessoa descobriu aqui, Deus, pela Tua graça, pelo Espírito Santo convencendo que não é salvo, ó Deus, a igreja intercede para que haja salvação nessa casa hoje, que haja salvação, que cada um não pense de si mais do que convém, que a palavra de Deus seja o único testemunho essa noite, e que em nome de Jesus, todos que estão aqui, Deus, contritos, envergonhados, possam sair justificados como Noé diante daquela geração, possam reconsiderar seus passos antes de morrer. Prepara-nos para a morte, Senhor, prepara-nos para a morte, em nome de Jesus, amém, amém. O Senhor falou conosco essa noite. Não sejamos negligentes à voz do Senhor. Não sejamos negligentes à voz do Senhor. Amém significa assim seja. Seja feito. Não há um aqui que não tenha pecado. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas pode haver no nosso meio aqueles que, embora confessem que são pecadores, não mudem e continuem. E a palavra de Deus termina em Apocalipse dizendo que o injusto, que o sujo, se suje mais ainda. Que o justo, que aquele que é puro, que anda reto diante de Deus, se purifique mais ainda. Maranata, Ele vem. Você é convidado a estar conosco, a conhecer os irmãos, a conhecer quem é membro da igreja. Vou até fazer um pedido que eu não costumo fazer. Quem é membro, quem já é membro efetivo da igreja, levanta a mão para as pessoas conhecerem você. Levanta bem alto a mão. Você que é visitante, você está vendo as pessoas que são membros da igreja, você pode ir até eles, você pode se aproximar deles, você pode conversar com eles, perguntar sobre a igreja, ou pelo menos pedir uma oração, pedir uma ajuda. Ora por mim, porque eu preciso mudar, né? Falar sobre o sermão, falar sobre como Deus alcançou sua vida hoje. Você é bem-vindo para estar conosco numa comunhão, tem um lanche ali, não é pago, é de graça, para você poder ficar um pouquinho, de repente chegar em casa depois de jantar mais tarde, mas fica um pouco mais com a gente, né? Nos conheça, nos permita conhecê-lo. Você não é obrigado a fazer parte dessa igreja não, mas você é convidado essa noite para estar conosco, amém? Nós vamos ao Senhor em oração pela última vez, crendo que a palavra de Deus penetrou no coração de cada homem, de cada mulher aqui. Pai, em nome de Jesus, nos entregamos piamente a Tua palavra, na certeza de que se o Senhor disse que um dia vai acabar com o mundo e vai acabar com tudo isso, o Senhor vai acabar. Mas enquanto o juízo, enquanto tudo não acaba, eu peço ao Senhor que nos dê condição de pregar o Evangelho do Reino, que essa semana seja uma semana onde eu e cada um aqui possa pregar o Evangelho, anunciar às pessoas de que um grande juízo de Deus se aproxima e de que a raça humana será totalmente destruída se não se voltar para Deus. Senhor, que os evangelistas aqui essa noite possam ter a consciência da necessidade dessa mensagem,
na necessidade de anunciar que Deus está voltando em Jesus Cristo e que vai haver um juízo, de que a salvação é ofertada e todo aquele que crê não vai perecer. Deus, que essa mensagem do reino seja pregada em cada casa, em cada jantar hoje à noite, em cada família, em cada escola, faculdade, trabalho, que em nome de Jesus, aqueles que ouviram a voz do Senhor não recalcitrem contra a voz do Senhor, não lutem contra a voz do Senhor, mas vão e preguem o Evangelho essa semana, para que outros mais venham a ouvir a mensagem da salvação, mas também a mensagem do juízo. Aquilo que para outros, Senhor, é perdição, para nós que temos o Senhor é alegria, é saber que Jesus está voltando e que vai tomar para si tudo que é dele. Ó Senhor, que possamos ser achados em Ti, que nossa vida possa ser escondida agora e guardada pelo Senhor, e não venhamos aqui, Senhor, a desejar agradar os nossos olhos, os nossos corações com aquilo que o mundo já se agrada, mas que pela graça de Jesus Cristo nós desejemos agradar a Deus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, louvamos o Teu poder, a Tua graça e a Tua glória. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos.